Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Fundamentos Matemáticos para a Computação. Tema da aula, Lógica Proposicional. Olá, alunas e alunos de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Nesta videoaula eu vou falar de lógica proposicional. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Homem de pele clara, cabelos curtos e escuros. Usa óculos e camiseta preta. A tela está dividida entre um slide de fundo claro com o nome da disciplina e o tema da aula e a imagem do professor reduzida à direita. Vou começar conceituando argumentos válidos, depois falar de regras de dedução, que seriam as regras de equivalência e regras de inferência. Novo slide sobre argumentos válidos. Bom, na lógica proposicional, nós temos um sistema formal que usa essas fórmulas bem formuladas proposicionais para quê? Para a gente obter conclusões, tá? Por isso é também chamada de lógica declarativa ou cálculo proposicional. Então você consegue chegar a conclusões a partir de determinadas proposições. Novo slide com a fórmula. Abre parêntese, A negado, circunflexo, abre parêntese, AVB, fecha parêntese, circunflexo, abre parêntese, BVC, fecha parêntese, apóstrofo, fecha parêntese, seta de implicação, entre parênteses, BVC. Abaixo a fórmula é reescrita como abre parêntese, P1, circunflexo, P2, circunflexo, P3, fecha parêntese, seta de implicação que... Como? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um argumento como esse. Eu posso reescrevê-lo como P1 sendo A negado, P2 como sendo A ou B, e o P3 como sendo B ou C negado. Só que como que eu deduzo o meu Q, que é B ou C? Que tipos quando é que vai ser possível deduzir o Q a partir do P1, P2 e P3, né? Quais tipos de argumentos eu vou poder usar para provar que Q é uma conclusão desses argumentos, né? Quando que P1, P2 e P3 implica em Q. Então, todo esse arcabouço nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Tá? Novo slide com o argumento. P1, circunflexo P2, circunflexo P3, circunflexo reticências, circunflexo PN, seta de implicação que... Bom, então, para isso, vamos enxergar que, dado um argumento, nós podemos observar as hipóteses, nós devemos observar as hipóteses desse argumento, que aparecem aqui conectadas pelo E, certo? Essas hipóteses nós assumimos como válidas e, a partir delas, vamos tentar chegar a uma conclusão Q, também chamada de tese. Bom, quando o argumento é válido? O argumento, para eu poder classificá-lo como válido e chegar, a partir das hipóteses, nessa tese, eu vou ter isso sempre que a verdade das proposições, P1 a Pn, implicar na verdade de Q. Ou seja, sempre que esse argumento aqui for uma tautologia, sempre que esse argumento for válido, eu vou conseguir verificar isso pelas verdades das proposições, implicando em Q. E aí eu tenho isso aqui verificado como verdadeiro, esse argumento classificado como um argumento válido. Bom, por exemplo, a Terra não é plana, Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, portanto peixes vivem na água. Esse é o tipo de argumento que não nos interessa, que não é válido para a gente. Por quê? Porque, tudo bem, é tudo verdade, mas eu não posso concluir do fato da Terra não ser plana e Marte ser o quarto planeta, que peixe vive na água. Ou seja, isoladamente, cada hipótese e a conclusão, né, são verdadeiros, mas não consideramos isso um argumento válido. Não é esse tipo de argumento que a gente vai considerar como válido. A conclusão, ela é verdadeira por si só. Não é uma consequência das hipóteses. E é isso que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Então, um argumento válido ocorre quando essa fórmula bem formulada, né, nesse formato, ela for uma tautologia, ou seja, quando nós tivermos hipóteses que nos levam a uma tese, de modo que isso é uma tautologia. Essa implicação aqui é uma... O professor se refere ao argumento P1 e P2 e P3 e Pn implicam em que? Uma tautologia, ou seja, um argumento válido deve ser verdadeiro com base nessa estrutura interna que nós vamos estar explorando.
tá? Então, um argumento mais coerente aqui. Se a firma falir, todos os seus ativos serão confiscados. A firma faliu, segue que todos os seus ativos têm que ser confiscados. Vamos começar estabelecendo A como a firma falir e B como seus ativos serem confiscados. Novo slide com o exemplo lido pelo professor, onde a hipótese a firma falir é A e todos os seus ativos serão confiscados é B. Abaixo, uma fórmula e a respectiva tabela verdade. Abre parêntese. A, seta de implicação B, fecha parêntese. Circunflexo A, seta de implicação B. Na tabela verdade, as colunas A, B, entre parênteses, A, seta de implicação B, abre parêntese. A, seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo A. Abre parêntese. A, seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo A, seta de implicação B. Para montar essa expressão, nós vamos ter, né, que se a firma falir, então todos os seus ativos serão confiscados. Ponto. E a firma faliu. Segue, portanto, que todos os seus ativos têm que ser confiscados. Dessa forma, montando uma tabela verdade para esse argumento, nós observamos que ele é válido, ele é sempre verdadeiro, ele é tautológico. Bom, só que montar a tabela verdade não vai ser a melhor maneira. Nós vamos, na verdade, seguir uma sequência de demonstração, né, que é a sequência de fórmulas bem formuladas, onde cada fórmula bem formulada vai ser uma hipótese ou resultado de aplicar uma das regras de dedução. Ou seja, na sequência de demonstrações, eu vou deduzindo, eu vou apresentando somente proposições verdadeiras, argumentos válidos, hipóteses e deduções válidas. Para isso, o meu sistema lógico formal, ele vai ser correto e completo. Correto no sentido de que apenas argumentos válidos deveriam ser demonstráveis. E completo no fato de que todos esses argumentos válidos deveriam ser demonstráveis. Além disso, vamos deixá-lo tratável, ou seja, vamos utilizar o menor número possível de regras de dedução. Vamos considerá-lo, né, tratável. As regras de dedução, nós temos, no tocante a regras de dedução, nós temos as regras de equivalência e as regras de inferência. As regras de equivalência permitem que as fórmulas bem formuladas individuais sejam reescritas. Foi o que a gente viu no final da última aula, quando pegamos aquele código, representamos ele com as proposições e, através de equivalências tautológicas, deduzimos uma expressão mais simples ao final da última aula. Nas regras de inferência, permitem que a gente deduza novas fórmulas bem formuladas a partir de fórmulas bem formuladas anteriores numa sequência de demonstração. Como? Vamos começar pelas regras de equivalência. Nas regras de equivalência, então, o que nós já vimos na última aula, nós podemos reescrever, porque A ou B ou A é a mesma coisa na propriedade chamada comutativa, comutatividade. Então, o A e B e A são equivalentes, tautologicamente. Na associatividade, a mesma coisa. Eu mudar o posicionamento dos parênteses faz com que a expressão obtida seja equivalente à original, tanto no ou quanto no... No slide sobre regras de equivalência, 2 exemplos de associatividade. Abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese, V, C, seta de equivalência tautológica, A, V, entre parênteses, B, V, C. Abre parêntese, A, circunflexo B, fecha parêntese, circunflexo, C, seta de equivalência tautológica, A, circunflexo, entre parênteses, B, circunflexo C. No slide seguinte, 2 exemplos de distributividade. 1. A, V, abre parêntese, B, circunflexo C, fecha parêntese, seta de equivalência tautológica, abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese, circunflexo, entre parênteses, A, V, C. 2. A, circunflexo, abre parêntese, B, V, C, fecha parêntese, seta de equivalência tautológica, abre parêntese, A, circunflexo B, fecha parêntese, V, entre parênteses, A, circunflexo C. E.
Na distributividade, eu posso passar esse argumento aqui para dentro, esse conectivo aqui para dentro, junto com o A, né, distribuí-lo, né, e a expressão continua equivalente à original. Então, eu tenho que essas expressões aqui estabelecem uma equivalência tautológica, tanto para o ou quanto para o e. E a lei de Morgan, onde eu posso negar o a e b e obter a expressão equivalente a negado ou b negado. A mesma coisa para o ou aqui. Na parte inferior do slide, 2 exemplos da lei de Morgan. 1. Abre parêntese, A circunflexo B, fecha parêntese, apóstrofo, seta de equivalência tautológica, entre parênteses, A negado, V, B negado. 2. Abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese, apóstrofo, seta de equivalência tautológica, entre parênteses, A negado, circunflexo B negado. Bom, e algumas regras de equivalência novas. Por exemplo, o condicional. Por favor, montem a tabela verdade para verificar, principalmente dessas duas que vão aparecer bastante, tá? Então, O professor se refere a 2 novos exemplos de regras de equivalência. Condicional, abre parêntese, A, seta de implicação, B, fecha parêntese, seta de equivalência tautológica, abre parêntese, A negado, V, B, fecha parêntese. Dupla negação, abre parêntese, A negado, fecha parêntese, apóstrofo, seta de equivalência tautológica, A. um bom trabalho para casa aí. O A implica em B, ele é equivalente a eu estar negando o A ou B, e vice-versa. A dupla negação diz que negar o A negado é equivalente ao A, ou o contrário. E o bicondicional, A implicando em B e B implicando em A, como eu acabei de falar, é equivalente a A implicar em B e B implicar em A. Equivalente tautologicamente. A definição de equivalência é dada por, abre parêntese, A seta bicondicional B, fecha parêntese, seta de equivalência tautológica, abre parêntese, A seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo, abre parêntese, B, seta de implicação A, fecha parêntese. No slide seguinte, a hipótese, abre parêntese, P negado, circunflexo, R negado, fecha parêntese, V, S. Então, as regras de equivalência, nós vamos ver aqui um exemplinho de como manipulá-la, né? Eu tenho uma hipótese. Nessa hipótese, eu posso pegar e então, essa hipótese é assumida como verdadeira. Agora, na minha linha 2, eu reescrevo essa hipótese. E eu quero ter certeza de que eu não vou, se aquilo é verdadeiro, eu vou manter verdadeiro. Então, eu tenho que usar algo que seja verdadeiro. Uma equivalência tautológica. Na segunda linha, a hipótese reescrita, abre parêntese, PVR, fecha parêntese, apóstrofo, VS, de Morgan. Abre parêntese, AVB, fecha parêntese, apóstrofo, seta de equivalência tautológica, entre parênteses, A negado, circunflexo B negado. Com o cursor do mouse, o professor indica equivalências entre as linhas 1 e 2. O termo da primeira linha, P negado circunflexo, R negado, é equivalente ao termo A negado circunflexo B negado da segunda linha. A reescrita, entre parênteses, A, V, B, apóstrofo, corresponde a, entre parênteses, P, V, R, apóstrofo. Nesse caso, essa regra de equivalência permite eu reescrever esse termo, que é equivalente a esse, dessa forma, que é isso aqui. Então, eu digo que eu apliquei a lei de Morgan a partir da linha 1 e obtive esse argumento que continua válido. Agora, eu posso reescrever esse termo dessa forma aqui, aplicando essa equivalência tautológica. Na terceira linha, abre parêntese, PVR, fecha parêntese, seta de implicação, S. Condicional. Abre parêntese, A negado, V, B, fecha parêntese, seta de equivalência tautológica, entre parênteses, A, seta de implicação B. Então, como que isso é feito? No passo 2, o P seria o A, o R seria o B, e nós temos, então, o uso dessa expressão aqui nesse contexto, trazendo desse formato para esse. No slide, a informação. No passo 2, fizemos P igual A e R igual B em
entre parênteses, A, V, B, apóstrofo, equivalência tautológica, entre parênteses, A negado, circunflexo B negado. No passo 3, nós fazemos o quê? O P ou R negado é equivalente ao meu A negado, então observe que o A aqui é no sentido de ser uma FBF, né? Pode ser composta, tá? Então eu tenho o P ou R negado sendo equivalente a um A negado, o B equivalente ao S, e aí eu posso aplicar essa equivalência tautológica obtendo P ou R implicando em S. Certo? No slide, a informação. No passo 3, fizemos, entre parênteses, P, V, R, apóstrofo, igual A negado e B igual S em, entre parênteses, A negado, V, B, equivalência tautológica, entre parênteses, A implica B. Abre dois parênteses, P, V, R, fecha parêntese, apóstrofo, V, S, fecha parêntese, equivalência tautológica, entre parênteses, PVR implica S. Novo slide intitulado Regras de Inferência e uma tabela com 3 colunas. D, deduzimos, regra. Bom, agora, sobre as regras de inferência, o que nós temos? Nós temos, inclusive, algumas com nomes, assim, tipo modus ponens, modus tollens, tá? E o que significa isso? Se P é verdadeiro e P implica em Q é verdadeiro, então, dadas essas hipóteses, eu posso deduzir que a primeira regra citada é a modus ponens. Se P implica em Q é verdadeiro e Q negado é verdadeiro, eu posso deduzir P negado, é a modus tollens. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, eu posso juntá-los com o E, que é verdadeiro, é a regra da conjunção. Da mesma forma, eu posso simplificar de P e Q, deduzir P isoladamente como verdadeiro e Q isoladamente como verdadeiro, é a simplificação. E se P é válido, eu posso compor ele com uma disjunção na regra aqui chamada de adição, tá? Bom, vamos entender isso, tá? Novo slide com o mesmo título e uma exemplificação de modus ponens. A linha 1 traz a hipótese A, seta de implicação, entre parênteses B, circunflexo C, que equivale na modus ponens a P, seta de implicação Q. Na segunda linha, a hipótese A equivale na regra ao P. Na terceira linha, entre parênteses B, circunflexo C, que equivale na regra ao Q. Observem que, se eu tenho essa hipótese e essa hipótese aqui, eu posso enxergá-la como modus ponens, por quê? O meu A é verdadeiro, o meu antecedente é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, eu posso deduzir pela modus ponens que o meu consequente é válido. Então, B e C é verdadeiro. Tá, mas por que disso? O P sendo verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro, certo? Não tem como. Então, dado que isso aqui é verdade, isso aqui é verdade... O professor indica como verdadeiro P, seta de implicação Q da linha 1 e P da linha 2. Então, se esse termo é verdadeiro, para essa implicação continuar verdadeira, o Q tem que necessariamente ser verdadeiro. A mesma coisa, e é o que a gente aplica aqui, né, transcendendo, né, para um modelo mais complexo. O professor indica a hipótese A, seta de implicação, abre parêntese, B, circunflexo C, fecha parêntese, na linha 1. Então, o que acontece aqui nesse caso? Sendo as hipóteses válidas, eu sei que, sendo o A verdadeiro, o único jeito dessa hipótese aqui se manter verdadeira é com B e C ser verdadeiro. Então, eu posso deduzir B e C como válido, certo? No próximo slide, mais exemplos. Modus tollens. A hipótese 1 é P, seta de implicação Q. A hipótese 2 é Q negado. A dedução é P negado. Conjunção. Hipótese 1 é P. Hipótese 2 é Q. Dedução é P circunflexo Q. Simplificação. A hipótese é P circunflexo Q. Primeira dedução é P. Segunda dedução é Q. Adição. A hipótese é P. A dedução é PVQ. Então, na modus tollens, é o mesmo raciocínio. Se P implica em Q é verdadeiro e Q negado é verdadeiro, isso significa que o Q é falso.
Para essa hipótese ser verdadeira, o meu P necessariamente tem que ser falso, o que leva a P negado ser verdadeiro. Na conjunção, mais simples, porque a gente já trabalhou a tabela verdade, né? Esse conectivo. Então, observe aqui que P sendo verdadeiro e Q sendo verdadeiro, eu deduzo facilmente que P e Q é verdadeiro. A mesma coisa, o contrário. P e Q sendo verdadeiro, eu já sei que na tabela verdade isso só dá verdadeiro se P for verdadeiro e Q for verdadeiro. Na adição, o que acontece? É usar também a propriedade válida para disjunção. P sendo válido, eu posso compô-lo com qualquer coisa que continua verdadeiro, porque ele é verdadeiro. E basta um ser válido no ou. Bom, então, vamos brincar um pouquinho aqui com alguns exemplos. Novo slide com a fórmula. A circunflexo, abre parêntese, B, seta de implicação, C, fecha parêntese, circunflexo, abre colchete, abre parêntese, A, circunflexo B, fecha parêntese, seta de implicação, abre parêntese, D, V, C negado, fecha parêntese, fecha colchete, circunflexo, B, seta de implicação D. Se eu tenho essa expressão agora, esse argumento, para eu provar a validade dele, eu vou separar as hipóteses. A verdadeiro, B implica C verdadeiro. Vou considerar essa outra hipótese, A e B implicando em D ou C negado verdadeiro, e B é verdadeiro. Bom, vamos começar então a usar as regras, sempre tentando da maneira mais simples. Então, se você observar, em 2 e 4, eu posso aplicar modus ponens e deduzir C. No slide, as hipóteses de deduções. Linha 1, hipótese A. Linha 2, hipótese B, implica C. Linha 3, hipótese entre colchetes. A circunflexo B implica em D, V, C negado. Linha 4, hipótese B. Linha 5, C referente às linhas 2 e 4 mais modus ponens. Linha 6, A circunflexo B, resultante da conjunção das linhas 1 e 4. Da mesma forma, o meu A e B eu posso deduzir através da linha 1 e 4 por conjunção. Ah, mas por que eu quis esse cara? Para poder aplicar modus ponens aqui na linha 3. Ó. Então, eu não peguei o B aqui, apliquei aqui e deduzi C. Agora, eu poderia, tendo esse termo, conseguir deduzir esse. Na linha 3, o primeiro termo é A circunflexo B e o segundo termo é D, V, C negado. E qual é o meu objetivo? Chegar no D. Eu quero deduzir o D como verdadeiro. Então, o que vai acontecer? Compondo esse termo com esse aqui através da conjunção, eu aplico o modus ponens aqui e deduzo D ou C negado. No slide, a sequência da dedução. Linha 7, D, V, C negado, referente ao modus ponens nas linhas 3 e 6. Linha 8, C negado, V, D, referente à comutatividade na linha 7. Linha 9, C implica D, referente à condicional na linha 8. Linha 10, D, referente ao modus ponens nas linhas 5 e 9. Agora eu posso aplicar a regra do condicional. Então, o que vai... Desculpa, eu apliquei antes aqui, só para ser preciso, né? A comutatividade. Troquei a ordem do C ou do D. Beleza, na linha 7. Agora, eu aplico a regra condicional, a equivalência condicional, que é o quê? C negado ou D é a mesma coisa que C implica em D. E agora, o que vai acontecer? Se eu tenho na linha 5 C e na linha 9 C implica em D, eu aplico o modus ponens e deduzo D, que é a minha conclusão. Então, a minha conclusão é válida considerando essas hipóteses válidas e pelas deduções válidas que eu cheguei, eu deduzi que D é válido, esse argumento como um todo é válido. Regras de inferência. Então, algumas dicas. Modus ponens é uma regra intuitiva, então tente sempre aplicá-lo, tá? Sempre olhando da forma mais simples possível, tá? Regras desse tipo, P e Q negado ou P ou Q negado, dificilmente vão ser úteis, tá? Então, em geral, o recomendado é o quê? Você aplicar a lei de Morgan e já transformá-los para P negado ou Q negado e P negado e Q negado, tá? É sempre uma boa dica. P ou Q dificilmente são úteis
já que não implicam em P nem Q, diferente do P e Q. Então, o que vai acontecer? Um truque é usar a dupla negação. Novo slide com o título Regras de Inferência e o tópico. Tente usar a dupla negação em PVQ para obter. Linha 1. PVQ como hipótese. Linha 2. Abre parêntese, P negado, fecha parêntese, apóstrofo, VQ, equivalente à linha 1 mais dupla negação. Linha 3. P negado, seta de implicação, Q, equivalente à linha 2 mais condicional. Se você tem uma expressão como essa e você quer deduzir alguma coisa a partir dela, você pode, por exemplo, o que é o P? O P é o P negado, que é a dupla negação. E aí, nesse formato, eu aplico a equivalência condicional e chego em P negado implicando em Q. Certo? Bom, outra coisa que nos ajuda bastante nas demonstrações, e vocês depois podem fazer uma tabela verdade, considerando só algumas proposições para verificar que isso é tautológico, que aqui nós temos uma tautologia, o método dedutivo nos permite substituir, ou seja, quando eu tenho uma implicação que leva a uma conclusão que é uma implicação, a hipótese pode vir para cá, compor a hipótese dessa implicação, o antecedente, desculpa, dessa implicação, pode vir para cá compor as hipóteses, tá? Então, no slide, o exemplo de substituição. P1 circunflexo, P2 circunflexo, P3 circunflexo, reticências, circunflexo PN, seta de implicação, abre parêntese, R, seta de implicação, S, fecha parêntese. E a substituição, P1 circunflexo, P2 circunflexo, P3, circunflexo, reticências, circunflexo, PN, circunflexo, R, seta de implicação S. Vocês podem montar uma equivalência tautológica aqui, considerando, por exemplo, 3 termos só, e mais 2 aqui, e verificar que é equivalente, tá? Além disso, uma outra regra que vocês podem acabar utilizando é o silogismo hipotético, que seria o quê? P implica em Q e Q implica em R, você pode deduzir que P implica em R. Então, dado P implicando em Q e Q implicando em R, P implica em R. Você pode deduzir isso. Também façam a brincadeirinha ali com os valores verdades para verificarem isso, como eu fiz para as outras regras. Novo slide com outro exemplo. Abre parêntese. A, seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo, abre parêntese, B, seta de implicação C, fecha parêntese, seta de implicação, entre parênteses, A, seta de implicação C. O professor indica que a terceira seta de implicação é o conectivo principal da fórmula. Bom, então um exemplo. Se eu pegar aqui esse argumento, e eu quero provar a validade dele, bom, primeiro, aqui está meu conectivo principal, certo? O que eu vou fazer? Eu tenho essa expressão me levando a essa aqui, né? Só que como essa aqui tem uma implicação, eu passo A para cá. No slide, a sequência do exemplo. Abre parêntese, A, seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo, abre parêntese, B, seta de implicação C, fecha parêntese, circunflexo, A, seta de implicação C. Feito isso, antes de eu começar a minha demonstração, perceberam? Então, eu reescrevo o meu argumento e agora começo a demonstrar a validade dele. Separo as hipóteses e aplico, por exemplo, linha 1 e 3, modus ponens, linha 2 e 4, modus ponens, e deduzo C. Repare que ao passar o A para cá, a minha conclusão passa a ser C. É ela que eu quero chegar. Nós sempre estamos querendo chegar a uma conclusão. No slide, a última sequência do exemplo. Nas linhas 1, 2 e 3, as hipóteses respectivamente. A implica B, B implica C e A. Na linha 4, B resultante de modus ponens nas linhas 1 e 3. Na linha 5, C resultante de modus ponens nas linhas 2 e 4. Bom, dessa forma, mais um exemplinho aqui, eu tenho, novamente, as minhas hipóteses, separando as minhas hipóteses, tá? Novo slide com o exemplo.
abre parêntese, A seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo, abre parêntese, C negado, V, A, fecha parêntese, circunflexo, C, seta de implicação B. As hipóteses são: linha 1, entre parênteses, A, seta de implicação B. Linha 2, entre parênteses, C negado, V, A. Linha C. E aí o que eu faço? Na linha 2, eu reescrevo esse termo usando a equivalência condicional. Nego esse termo, troco para implicação e mantenho o segundo. Agora, a partir daí, na linha 3 e 4, modus ponens, depois na linha 1 e 5, modus ponens, chego na minha conclusão B. No slide, a sequência, linha 4, C, seta de implicação A, referente à linha 2 mais condicional. Linha 5, A, referente às linhas 3 e 4 mais modus ponens. Linha 6, B, referente às linhas 1 e 5 mais modus ponens. Mais um exemplo. Se segurança é um problema, então o controle será aumentado. Se segurança não for um problema, então os negócios da internet irão aumentar. Portanto, se o controle não for aumentado, os negócios da internet crescerão. Então, sendo A, segurança é um problema, B, o controle será aumentado, e C, os negócios na internet irão aumentar, o que nós temos? Nós temos que, se segurança é um problema, então o controle será aumentado, é essa implicação. Isso é uma boa maneira de você destrinchar aquilo que você quer representar de forma lógica. Se segurança não for um problema, então os negócios na internet irão aumentar. Não é um problema, e C aqui. Portanto, se o controle não for aumentado, os negócios na internet crescerão. Perfeito? As proposições lidas pelo professor têm a notação A, seta de implicação B. A negado, seta de implicação C. B negado, seta de implicação C. A expressão formada é, abre parêntese, A, seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo, abre parêntese, A negado, seta de implicação C, fecha parêntese, seta de implicação, abre parêntese, B negado, seta de implicação C, fecha parêntese. Chegamos à nossa expressão. Agora, ao nosso argumento. Agora, nós vamos deduzir esse argumento. Então, primeiro, eu passo esse termo aqui. Lembre-se que a minha conclusão aqui é uma implicação. Eu passo esse termo para a hipótese e elenco as minhas hipóteses. A partir delas, eu começo a deduzir para chegar em... O termo passado de conclusão para a hipótese é o B negado. A nova expressão é, abre parêntese, A, seta de implicação B, fecha parêntese, circunflexo, abre parêntese, A negado, seta de implicação C, fecha parêntese, circunflexo, B negado, seta de implicação C. As hipóteses são: linha 1, A, seta de implicação B. Linha 2, A negado, seta de implicação C. Linha 3, B negado. C. Então, eu tenho que, a partir de 3 e 1, de 1 e 3, eu tenho, repare que eu tenho B negado, então isso significa que aqui vai ser falso, então o A tem que ser falso, o A negado é verdadeiro, modus tollens. Daí eu chego em modus ponens agora, com a linha 2 e 4. No slide, a continuação da dedução, linha 4. A negado referente às linhas 1 e 3 mais modus tollens. Linha 5. C, referente às linhas 2 e 4 mais modus ponens. Novo slide com a referência, seção 1.2 do material base, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. J.L. Jurstin, 7ª edição, LTC Editora. Certo? Bom, todos esses conceitos, todos esses exemplos e conceitos foram retirados da seção 1.2 do material base, tá? E eu espero que vocês tenham entendido os principais pontos desta aula. Muito obrigado. Univesp TV.